Pronto. Pode mandar ver aí, Carlinhos. Muito bem. Já que estamos gravando, uma boa noite para você Boa que noite. está conectado aqui. Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos na nossa última aula, tá? Nós tivemos, então, 5 aulas neste mês de maio aqui, falando, então, aí de criação de filhos. O pastor Pedro está aqui com a gente já ali, ó, é o nosso palestrante dessa noite aí, que vai até a meia-noite aí falar com toda tranquilidade aí a respeito de criação dos filhos no caminho de Deus aí, né? E a aula nossa, pastor, e eu vou até colocar para todo mundo, a gente deixa bem à vontade se tiver dúvidas aí, mas fica na dinâmica do senhor também, viu? Se o senhor achar aí melhor fazer, tá bom? De qualquer forma, quero te agradecer, tá bom? Enquanto a gente está iniciando aqui, quero agradecer os alunos também que participaram aí intensivamente de todas as aulas, que tiveram com a participação, fazendo a prova, entregando trabalho, toda essa logística de curso, né? Para nós aqui, gente, está sendo um aprendizado muito grande, viu? Por incrível que pareça, por mais que a gente esteja dando aula aqui, né, Sônia? Por mais que a gente esteja falando aqui, mas para nós, preparar a aula, sabe, leitura de material e pesquisa, isso, aquilo, para nós é um crescimento muito grande. Na última aula, nós tivemos, então, aí uma roda de conversa, nós batemos papo bastante. Gente, foi muito enriquecedor ouvir vocês falarem, e inclusive até ajuda a gente a direcionar possíveis alterações no curso, algumas coisas que a gente pode melhorar no decorrer aí dos cursos aqui na Betside. Muito obrigado aí pela participação de cada um. Vamos orar para começar? A Sônia vai orar então? Amém. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Pai, por esse dia, por esse momento que o Senhor preparou aqui para nós, ó Deus. Que o Senhor venha, Deus, nos abençoar mais uma vez, que o Senhor venha nos direcionar aqui, que o Senhor use a vida do pastor Pedro, Pai, para nos ensinar mais um pouco, Deus, daquilo que o Senhor tem para nós com relação aos nossos filhos, Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria, Deus, para aplicar, sabe, Deus, em nossos filhos, que são heranças do Senhor, Pai. Muito obrigada, Jesus. Que o Senhor traga, Senhor, aqueles ainda que não conseguiram se conectar, que consigam entrar, e que seja um dia, Pai, cheio da Tua bênção. Amém. Mais uma segunda-feira cheia do Teu amor, Pai. Muito obrigada, Jesus. Em nome de Jesus aqui te louvamos e te agradecemos. Amém. 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 É isso aí, pessoal. Então, pastor Pedro, agora são 8h15, até umas 9h30 a gente está por aqui, a palavra está contigo, que Deus te use aí para nos abençoar. Amém, amém. Para mim também é um privilégio, quero agradecer ao Caco, à Sônia, um casal querido que já se conhece há um bom tempo, e também a todos os alunos, né? Eu conheço alguns, pelo que eu vi aqui, nem todos pessoalmente, mas vai ser um tempo gostoso. Vamos aproveitar o máximo possível esse período que a gente vai ficar juntos aqui, uma aula, né? E realmente eu acho que é uma estratégia legal essa questão de eu estar passando um conteúdo e na parte final, a segunda parte da aula, ser mais prática, aplicativa, advindo de questões que vocês vão levantar, ok? Eu acho que nosso ensino tem que ser diferente do que dos bancos escolares, não é? O ensino cristão não precisa necessariamente a gente estar cheio de conteúdos, mas eu acredito que a gente precisa estar assim com condições de aplicabilidade daquilo que a gente aprende, né? Porque é isso que Deus espera. Para nós, Deus não dá nota mais alta para a gente na medida que a gente conhece mais. Ele dá uma nota maior para nós, na avaliação dele, na medida que a gente aplica mais aquilo que a gente sabe. Então, se você tem uma porcentagem de conhecimento X, é dentro desse conhecimento X que Deus se agrada da gente, que Deus vai aprovar, vai nos dar uma nota boa no curso, né, na escola da vida. Então, eu primo muito por isso, né? Vamos tentar realmente ser bastante aplicativos, né?
e encontrar meios de aplicar aquilo que a gente vai aprender dos princípios, tá? Bom, antes de mais nada, não tem formação nessa área, né? A gente não consegue formar nunca. Ensino de filhos, criação de filhos, brincadeira, não tem como. A gente sempre está errando e aprendendo. Eu tenho um filho de 31 anos, outro de 28, e então todos formados, né? Ambos formados e bem criados, tal. Um já casado. E quando eu avalio a educação que eu dei para eles, eu sempre fico frustrado. É incrível, a gente acha que, como eu errei, por que eu fiz isso? Eu não poderia ter pego mais leve, eu não poderia ter zelado mais nesse aspecto. Então, cheio de culpa, sabe? Por quê? Porque é uma coisa que a gente né, não tem uma direção clara. Cada criança é uma criança, cada um tem o seu temperamento, cada um tem a sua percepção da vida. Está cheio de estudos nesse sentido que mesmo gêmeos, eles vão reagir diferente a uma educação dos mesmos pais, né? Por quê? Porque tem diferenciais na percepção da criança. Você educa totalmente igual, mas um recebe de um jeito, outro recebe de outro. É um mundo à parte, não é? Então, a gente realmente... o curso de criação de filhos é um dos mais complicados. Treinamento nessa área é um dos mais complicados, né? Mas vamos fazer a nossa parte, fazer uma tentativa, né, de ajudar um pouco mais cada um de nós aqui. E eu já fui pai, agora você é avô e, de repente, eu posso reparar alguns danos com os meus netos, né? Ajudar os meus filhos a criar melhor do que eu os criei. Eu não sei quais os textos básicos que vocês já trabalharam, mas eu vou lembrar alguns e vocês me falam. O fundamento do nosso ensino cristão aos nossos filhos está naquele Shema judaico. E, claro que os princípios do Shema vêm até nós cristãos, porque a nossa origem é judaica cristã. E o Shema está lá em Deuteronômio 6. Vocês já examinaram esse texto juntos? A gente deve ter passado pelo texto, pastor, mas não paramos focado nele. Tá. Então, esse vai ser o fundamento, né, da nossa educação de filhos, né? Então, no capítulo 6 de Deuteronômio, nós vamos ler lá o verso de número 3, ou melhor, 4 em diante. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Aqui está falando sobre o Shema, o mandamento de amar a Deus. E olha que interessante a ligação que faz do verso 5 para o 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. Tu as inculcarás, colocará na cuca, na cabeça, a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ok? Até aí, acho que está suficiente para a gente pegar algumas coisas importantíssimas aqui sobre a base da educação dos filhos.
e a essência da educação dos filhos. E é o amor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Então, está falando para os pais. E é interessante que depois ele entra nessas palavras, isto é, envolvendo esse primeiro mandamento, que é uma palavra de Deus, do amor. Então, a essência da educação cristã, se a gente falhar nesse quesito do amor, na experiência do amor na família, porque estamos falando de filhos, pais. Se a gente falhar no amor, nós falhamos em tudo. Haja visto, Paulo fala aos Coríntios, capítulo 13, que se não tiver amor, se nós não tivéssemos a essência do amor, nós vamos ser que nem um metal que faz barulho, né? A gente pode ser uma pessoa super dadivosa, sacrificial, dar nossa vida pelos outros, dar os nossos bens, mas de nada será se não tiver o amor. Então, a educação cristã, a educação dos nossos filhos, ela é uma educação de amor e voltado para o amor e principalmente para o amor a Deus. E a figura do pai e da mãe são divinas para os filhos. E se a gente conseguir amar de fato os nossos filhos, nós vamos transmitir a essência de Deus, porque Deus é amor. Nós podemos falhar no treinamento dos nossos filhos em vários aspectos, como eu também entendo que eu falhei, eu percebo que eu falhei. Né? Nós podemos não ter tantos recursos para poder, por exemplo, muito conhecimento, cultura, porque chega uma fase que nossos filhos passam da gente nesse sentido, eles ultrapassam o nosso nível de conhecimento, tecnologia, até da ciência mesmo. Né? A gama de experiências que eles vão tendo agora é muito, muito mais intensa do que as nossas. Então, de repente, eu não tenho tanta coisa de recursos, mas se eu tiver consciente que eu estou amando e estou ensinando o amor, eu vou estar passando nessa prova aí de ser bom pai, boa mãe. Então, veja só, o Shema judaico, que passa para nós como cristãos também, como uma ordem, essas palavras estarão primeiro no teu coração. Então, por exemplo, nós temos isso em mente, né? A educação dos nossos filhos, educá-los acerca do amor e do temor a Deus, do caminho, sem dúvida nenhuma, vai passar por uma coerência daquilo que você acredita, fala, lê, com aquilo que você vive. Primeiro no seu coração estará essas palavras. Todo aquilo que a gente vai estar passando aos nossos filhos precisa mesmo estar em nós, na nossa vida, vivência. Né? Nossos filhos ficam observando o tempo todo o nosso trato em casa, nossos relacionamentos, casal, e a essência do amor eles vão estar vendo que está tendo aqui na casa deles ou não. Então, primeiro no teu coração. Então, uma educação, os pais conseguem mais eficácia e efetividade na educação dos seus filhos são aqueles mais coerentes. Não necessariamente os que têm mais capacitação, mas os mais coerentes acerca do amor. Essas palavras, que envolvem a essência do amor, estará primeiro no teu coração, depois as inculcarás nos teus filhos. Tá? Então, essa palavra é interessante, o inculcar.
E é interessante que a gente ficou com esse termo como se fosse assim, inculcar você ensinar doutrinariamente os seus filhos e os meus filhos. Mas, assim, a essência do termo aqui é você colocar no coração do seu filho. Inculcar aqui não é só na mente, mas é fazê-lo entender e descer para o coração. Tá? É importante você entender isso, porque a nossa educação ficou muito assim de transferência de conteúdo. A gente acha que nós estamos ensinando nossos filhos porque a gente ensinou, olha, puxa, Pedro, pastor, psicólogo, doutor, eu ensinei tudo que é bom, eu nunca tive nenhum vício, eu não passei vício nos meus filhos, nada. Mas olha aqui que eles estão fazendo, pá. Porque eu eduquei certinho. Tudo que a Bíblia fala, eu falei, eu ensinei. Mas às vezes você falhou não no conteúdo correto, mas na abordagem, no método como você ensinou, na intensidade que você fez isso, e até talvez na inconsistência, incoerência que eles perceberam em você. Né? Então, assim, esse texto é muito fundamental para a gente extrair dele também uma metodologia. A nossa educação cristã, que esse é o foco, é realmente levar nossos filhos à conversão e à vivência cristã, uma vida de caráter cristão, de virtudes cristãs, né? De viver a palavra consagrados, tem muito a ver com a estratégia que a gente usa também, a maneira que a gente está fazendo isso. E aí, Deuteronômio fala, usar todos os meios que nós temos para que esse ensino do amor, esse schema de Deus, chegue até eles e seja assimilado pelos filhos. E o texto fala como fazer. Vamos lá? Estas palavras estarão primeiro no teu coração, inculcar aos teus filhos. Olha a maneira delas, como vai inculcar. O que vocês estão vendo aí no texto? Delas falarás assentado na tua casa. Então, na mesa, no sofá, né? Não na igreja, lá no prédio. Aqui está falando no contexto de casa. Assentado na sua casa. Qual outro ponto? Andando pelo caminho. Que contexto é esse aí? Se assentado na casa está óbvio, e andando pelo caminho, como que você pode ver a praticidade disso? Talvez nas tarefas diárias, no dia a dia, no vai e vem. As tarefas do dia a dia? Por exemplo, você levar o filho para a escola, ou você... No caminho, eu entendo assim, no dia a dia, na nossa vida. O caminho, eu penso na nossa vida toda. Quando a gente vai para a escola, quando a gente vai, de repente, levar o filho aqui e ali. E todo o tempo, nas nossas atividades, isso está presente. Isso, é isso mesmo. Nas atividades diárias. Porque você já percebeu que como é interessante, às vezes o teu filho não vai prestar atenção em você, fala, filha, vem aqui, senta aqui que eu quero conversar com você. Tem um lugar de sentar e assentado falar. Culto doméstico, de repente, dinâmico, interessante. Mas no caminho, você põe ele no lado do teu carro, você vai levar ele para algum lugar, vai fazer um passeio. Caminho é isso, na atividade que você tiver com ele, você usar isso para inculcar. A educação dos nossos filhos precisa ser deliberada, planejada.
não é assim se acontecer, eu tenho que ser intencional, essa é a palavra-chave. Eu preciso dessa intencionalidade constante. Quanto mais novo a criança, mais eu tenho que ser intencional. Depois pode ficar mais informal, ocasional, mas assim, tem uma fase da vida, e algumas fases que precisam ser bem intencionais, planejadas. Então, eu vou sair com meu filho. Tem pais que não planejam sair com os filhos, não planejam ir tomar um lanche com... Tem 2, 3 filhos? Sair só com um, depois sair só com o outro. Para a individualidade, assim inculca, fica personalizado, dá valor, não é? Então, essa questão do caminho tem tudo a ver com isso mesmo, Caco. As atividades que a gente faz, seja daquelas que a gente tem que fazer mesmo, rotineira, né? Com os nossos filhos, aqueles que levam para a escola, aqueles que levam para o esporte, aqueles que, ao ir para a casa da avó, do tio, levar na casa de um amigo, de um colega. Isso quando os pais levam, e quando ele vai sozinho. Então, o pai vai planejar algo para fazer junto com os filhos, em final de semana, na saída, o brincar, né? No caminho no jogo de bola, em atividades que você vai estar fazendo com ele. E próximo passo da estratégia aí, da estratégia bem aplicada, está aí. Ao deitar-te, que significa? Tá óbvio aí, né? Os nossos filhos curtem demais quando são acostumados, desde pequenininho, de bebê, que você conte uma história, né? Acho que todos os pais cristãos têm esse costume de contar historinha bíblica, cantar. E, eles pedem, fica uma coisa muito forte. Às vezes você quer dar uma relaxada, mas não tem jeito, você tem que estar lá, fazer aquela rotina, até pegar uma idade, né, da pré-adolescência e tal. Mas o deitar é muito legal, antes de dormir, continuar cultivando esse troca ideia, como foi o dia, troca ideia de como as coisas legais que aconteceram, coisas chatas. Intencionalmente, o pai e a mãe ouvir os filhos ao deitar-se, porque ele vai ter na mente dele, se você começou isso cedo, ou na mente dela, gravado, um prazer muito grande, um aconchego muito grande ao ver o pai e a mãe próximo dele quando vai dormir. Os nossos filhos, alguns até gostam de deitar assim, ainda no colo da mãe, do pai. E até a gente, né, quando a gente passa uns aborrecimentos, dá vontade de ficar na casa da minha mãe, dar uma deitada lá, cara. Por quê? Porque tem algo afetivo aí, da memória afetiva, né? Do cheiro, do visual. Então, é muito legal essa dica aqui do deitar-se, e Deus não está colocando aqui essas palavras sem sentido. Tem todo o sentido do mundo aqui ao deitar-se. E não tem idade isso, né? Que é aquele lugar de aconchego, de intimidade. Quarto é mais íntimo do que mesa. É mais íntimo para os filhos. Mesa pode vir os amigos lá, mas deitar com você, amigo não entra lá. Né? É mais íntimo, é o íntimo do íntimo. Então é uma coisa do coração. O que aconteceu? Você não está legal, está triste. Tua carinha está mostrando que você tem uma coisa aí e tal. Mudou um hábito, tem um cheiro. Então, é muito, muito legal mesmo você estar vendo que isso faz parte da educação de filhos. E aí, finalmente, ao levantar-se, né? Ao levantar-se, que tem a ver com o quê? Né? O de manhã, ou tomar um café juntos, vai sentar na mesa de novo. Ou é o hábito de se levantar bem-humorado, agradecendo a Deus. Os judeus,
na cultura judaica, eles têm orações que fazem de manhã e as orações que fazem à noite. Então, o de manhã é o despertar, né, com palavras de bênção, um sorriso, com uma palavra positiva, com encorajamento. Às vezes a criança levanta mal-humorada, a gente pode trabalhar nisso quando é bem pequenininho, ir mudando, ajudando a alterar o humor. O levantar é o despertar, é amanhã, é o começo do dia. Como você vai estar fazendo com esse seu filho? Né? É também fundamental. E então esse texto, vocês veem como ele é rico, gente? Tem alguma observação? Vocês querem falar alguma coisa sobre isso aí até agora? Alguém quer fazer alguma contribuição? Pessoal, fica à vontade, viu? Eu não sei se o pessoal já está dormindo, hein? Falei demais? Olha, eu acho que estão. Tem muita gente falando pelo chat ali, né? Eu tô vendo, a Edilane colocou assim, a minha filha tem 11 anos e até hoje coloco ela para dormir. Legal, um costume muito bem. Eu falo assim, não, ou na cama, né? Tá perto dos filhos, né? No caso dela, na cama, né? Que vai dormir na cama dela. Então, o Shema, ele é o fundamento e mostra uma estratégia, uma metodologia de a gente aplicar o ensino. Né? Então, vamos chamar uma atenção aqui. Quem educa os seus filhos? Quem leva os seus filhos a Jesus? É o pastor? É o teu pastor? Não tem jeito. É a tua pastora? É a pastora das crianças? Já caiu essa ficha em você de que o privilégio maior de levar seus filhos a Jesus e depois ensinar eles a amar o Senhor é teu? Não é do discipulador, discipuladora. Deixa eu te falar uma coisa. No auge do nosso MDA, eu comecei a perceber algo muito estranho quando alguns pais ligavam para a gente, ou para os líderes, para os discipuladores, falando, olha, conversa com meu filho, porque é isso, 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 isso. Olha, ensina ele isso, chama a atenção dele isso. Eu falei, o quê? Pensei comigo, quê? O que está virando isso? Tomador de conta? Estou fazendo... Eu vou cuidar do seu filho? Olha o contexto. De forma alguma. Aí nós pegamos pesado nisso. Falei de púlpito, falei de ensinei. De forma alguma, nós não vamos nos responsabilizar pela educação, pela formação, pela disciplina, pela correção dos seus filhos. Isso acontecia mais com pré-adolescente, adolescente, os pais empurrando a responsabilidade e o privilégio. E, de repente, até não conseguiram fazer, não fizeram a lição de casa e agora cobram da igreja, dos líderes espirituais, dos discipuladores, a formação, a mudança dos filhos deles. De forma alguma. Então... Pastor, sabe, em uma das nossas aulas nós falamos esse tema, que a educação do seu filho é total e inteiramente responsabilidade sua e não é delegável. Você não delega para ninguém, nem para a avó, nem para o pastor, nem para a escola. Nem para a igreja. Nem para o Estado, para lugar nenhum. Você sabe que, então, na educação judaico-cristã é realmente o pai, o homem. Esse termo aqui, o Shema, de Deuteronômio 6, é falado para o pai, lembrando que eram os homens responsáveis pelo cuidado, pelo ensino da lei de Deus para os filhos. Não é? Então, esse aqui é o pai responsável pela educação. E hoje você veja que inversão de valores deixa a mulher, o peso e responsabilidade só para a mulher. Né? E também uma coisa muito legal é que a gente tenha muito cuidado quem estão sendo os professores dos nossos filhos. Né? Para que haja uma afinidade, eu vejo que ele está cooperando com a minha educação. Porque eu vou te falar para você, infelizmente, nossa educação aí secular, quem ganha o braço aí são os professores.
em algum momento, os professores acabam ganhando na educação dos nossos filhos, porque eles ficam mais tempo com eles estão lá numa educação intencional, eles estão querendo fazer a cabeça deles, a ideologia deles, esse lixo de ideologia, de ateísmo, de falta de piedade, de ética na formação dos nossos jovens hoje, muito disso veio da educação secular. É uma rebeldia, é um questionamento em tudo, um ateísmo, né? Aliás, a escola ensina o evolucionismo, não o criacionismo. E o evolucionismo, o pressuposto teórico, é ateu. E os nossos filhos estão sendo bem bombardeados. Chega no ensino médio, no antigo colegial, depois vai fazer cursinho, pronto, o teu filho, ele está um ateu cristão. Ué, mas quando você vai pegar isso? Quando ele estiver já assim, não querendo mais ler a Bíblia, questionando um monte de coisa, eu não quero mais para a igreja, você não vai conseguir mais. Você tem que ficar atento e ligado, que é o tal do caminho, educando ao deitar, que você vai já ouvindo as dúvidas do seu filho, os questionamentos, a gozação que já fizeram com ele, por causa que ele é cristão, você já pegou no início. E você vai treinar ele com argumentos, vai envolvê-los num contexto cristão para que ele não apostate da fé logo cedo. Porque ele pode estar um cristão teórico, indo para a igreja, de corpo presente, mas um ateu, um crítico. E depois é só uma questão de tempo para ele abandonar o convívio da igreja, o convívio cristão. Então, alguns pais falam, eu não sei por que meu filho, eu sempre eduquei na igreja, só que estava uma educação desassociada. E você não descobriu isso, você não conseguiu pegar em tempo. Tá? Então, aí vai uma crítica para nós muito, muito, muito grande. Fique atento acerca do que os professores estão ensinando seus filhos. Mas, pastor Pedro, como que eu vou fazer isso? É tão difícil. Cara, é conversando, porque as dúvidas mais perigosas, se você conversar com seus filhos, você vai pescar. Se você questioná-los, perguntar, se você verificar o que eles estão falando da Bíblia, se gozaram dele ou não, se ele dá testemunho na escola. Né? Eu me lembro quando eu estava fazendo a faculdade de psicologia, meu Deus, eu já era um pastor, eu já tinha formação teológica, conversão firme na fé, fui fazer psicologia, é um bombardeio. E eu abria minha boca lá para contra-argumentar o mestre lá, misericórdia. Misericórdia. E eu era já uma pessoa madura, estava com 45 anos, né? Mas os professores são semideuses. E eu tinha certeza que era falacioso, alguns argumentos lá, furado. E eu via a grande dificuldade que eu tinha. Né? Eu imagino como fica acuado um jovem, o teu filho na escola. Né? Então, eu quero passar já para esse outro texto, que é toda essa bagagem, essa educação em amor, ensinar os nossos filhos a amar o Senhor, que é o principal do Shema. Efésios fala para a gente... aliás, Provérbios 22, 6 fala para a gente ensinar a criança no caminho que ele deve andar. Faz a relação do caminho com esse caminho que eu falei para você aqui, do Shema, o contexto. Tem tudo a ver. O caminho é você vivendo com o teu filho, ouvindo o teu filho, conhecendo o teu filho, anda com ele, ensina no caminho. Por isso que fica muito forte o pai e a mãe que caminha com os filhos, que tem amizade com os filhos. E ensinar no caminho
na medida que ele está crescendo, está fazendo as coisas, você está participando da vida dele. Você está junto com ele. E você vai ensiná-lo, nessa vivência que ele está tendo, os princípios e valores do reino. Você vai estar junto com ele. Então, aquilo que ele está fazendo, você vai ensinar os princípios e ele vai aprender a viver, a caminhar segundo os valores e princípios de Deus para a vida dele, para a vida dela. Com licença um pouquinho, pastor. Pois não. Boa noite, Edilaine. Boa noite. Referente aos ensinos que o senhor citou sobre os professores, minha filha pegou o livro de história, tem acho que umas 2 semanas, e a professora, aí ela estava lendo a parte lá que os homens vieram do macaco, né? Aí eu falei assim, pela teologia, pela história do homem, eles vão continuar a vida inteira ensinando dessa forma. Mas lá em Gênesis, né, biblicamente, o que você aprendeu? Aí eu começo a cutucar, né? Ela, mamãe, então. Eu falei assim, então, igual a história do quem descobriu o Brasil. Eu falei assim, quem habitava já aqui antes dos portugueses chegarem? Você vai aprender que foi os portugueses que descobriram o Brasil, não foram os portugueses. Os índios já moravam aqui. Mas eles sempre vão dar algum argumento. Só que você tem que ter a sua opinião. Você vai ter que respeitar o professor como profissional, que ele vai estar lá ensinando, é o trabalho dele, mas você tem que ter a sua opinião formada, né? Sim. É isso que eu expliquei para ela. E ela tem apenas 11 anos e está indo para o 6º ano esse ano, né? E, sim, infelizmente, está estudando à distância, né? Mas é dessa forma, nesse sentido que eu estou explicando. Agora, não sei se eu estou errando também. tá certo. A forma que eu passei para ela. É por aí. Eu acho que nós somos muito ingênuos, os pais, nós, pais cristãos, somos muito ingênuos, achando que nós ensinamos a doutrina certa e eles vão acreditar de bate-pronto. Não é assim. Nós vamos ter que estar questionando, fazendo eles terem um senso crítico e construindo um senso crítico cada vez mais na vida dos nossos filhos. Ajudando eles a questionar, mas dando fontes e bases para eles também saberem contra-argumentar. Quais as outras fontes? Exemplo disso aí, Edilene. No Brasil é assim ainda. Eu acredito que nós vamos chegar a mudanças. Mas em muitos estados norte-americanos e em alguns lugares da Europa, já, claro, há muito tempo, se ensinam o criacionismo e o evolucionismo como matéria. E dão todas as teorias, porque são teorias, não tem nada de comprovação, e dá liberdade e respeito para aqueles que pensam diferente. Agora, aqui no Brasil, é uma imposição, que é só ciência, o evolucionismo, e é uma mentira. Não tem comprovação científica, assim como também o criacionismo não tem uma comprovação científica. Tem coerência, tem lógica, tem razão. Dá para trabalhar com lógica as duas teorias. Então, eu incentivo os pais, e é um projeto que eu tenho no meu coração e eu não consegui ainda elaborar completo, mas fazer pesquisa de cientistas, no Brasil já tem, que são cientistas criacionistas evolutivos. Então, é uma junção entre o cientista que acredita na criação, que houve um criador, que deu o início da criação, e que as espécies não evoluem da mesma, mas existe evolução das espécies. Por exemplo, dentro da mesma espécie pode existir sim uma evolução, um aperfeiçoamento da raça, mas não migrar de uma espécie para outra, o homem veio da espécie do macaco, que veio do peixe, que vai mudando. Não, pois as aves, de uma única, não. Então, o criacionismo evolucionista já é uma teoria muito legal e que a gente cristão pode adotar como séria. Tá? Então, pesquisa de cientistas
americanos, europeus, brasileiros, e tem uma gama enorme já de cientistas que o teu filho vai poder falar, não, eu tenho bases também do que eu estou falando, professor. Tal pessoa, ele pega a listinha lá, porque você treinou ele, você deu argumento, ele tem até anotado, porque ele teve a aula, você deu subsídios, você está ensinando o teu filho a ter um senso crítico. Porque isso vai minando, porque depois ela fala assim, a minha mãe não sabe nada, ela está achando que a Bíblia também é ciência. Mas ciência mesmo é o que o meu professor falou. Ele tem o PhD. Estão me entendendo? E da mesma forma, todos os valores nossos cristãos, já entrando um pouquinho naquilo de educação, né, dos nossos filhos, de uma forma cristã, por que nós falamos sobre pureza para os nossos filhos, de não transar antes do casamento, do relacionamento sério de um casamento, de uma aliança? Por quê? Né? Qual é a base disso? É sadio, é importante? Tem alguma comprovação também legal para a psique da criança, do jovem? Depois, é sadio para um casal? Ou vai naquela mentira, naquele sofisma de que você tem que experimentar antes de casar? Como você vai ensinar o teu filho e dar base para eles? Vai ter um contra-argumento inteligente. E não só falar, eu sou virgem, é porque a igreja não permite. Né? Um argumento ridículo. Mas argumentos inteligentes. Quem vai ensinar o teu filho a ter argumentos inteligentes? O professor? O professor dele vai ensinar ele a ter argumentos cristãos, defesa dos valores? Quem vai ser este que vai educar o seu filho? Vamos, gente. Sou eu. Você. E olha só, o papel do pai cristão é muito mais difícil do que o pai não cristão, da mãe não cristã. Porque é ensinar os nossos filhos a viver uma contracultura. Andar no curso deste mundo é fácil. Até peixe morto desce junto. Mas andar contra a correnteza, contra essa cultura ateia, cultura perniciosa, é só mesmo pessoas que têm valores e princípios verdadeiramente cristãos, moralmente cristãos, embasados. E quem vai dar para eles esses argumentos inteligentes? É sadio isso para a tua mente, teu coração, para ter segurança. Faça isso. Assim Deus nos ensina. Né? Porque eles vão ter uma pressão enorme e violenta. Aí está, de repente, gente, a explicação de por que o meu filho eu ensinei tanto na igreja e agora ele está desviado. Talvez uma das coisas é por quê? Porque ele não tinha argumentos. A nossa educação na igreja é salvação, é só coisa do céu. Né? Santificação, só uma coisa linda. A importância de falar a verdade, tudo isso aí. Mas nós não damos, e os pais muito menos buscam isso, não aprenderam também, não damos uma educação positiva, crítica, construtiva, para que ele saiba se defender, saiba ter segurança do que ele está vivendo, é joia, é legal. Eu defendo a minha fé. Eu sei defender a minha fé cristã. O texto de Efésios 6:4, fala, cara. Eu arrisco dizer que muitas vezes os próprios pais, isso falando de mim também, às vezes a gente falta conhecimento para a gente, porque a gente muitas vezes foi criado porque a igreja, não, porque a nossa fé é assim, mas não entrando exatamente na Bíblia. Então falta muitas vezes ao pai
e ler a Bíblia e pesquisar. Por que não pode? Ah, eu não posso pecar. Mas por que eu não posso pecar? E na Bíblia, aqui, aqui, aqui. E isso é uma falha minha como pai. E aí eu faço, é a culpa nossa mesmo. Às vezes não temos o conhecimento para passar e educar nosso filho. Um argumentos inteligentes, né? Você não leu, não buscou. Como você vai dar para os seus filhos, né? Então, por isso que eu digo o papel dos pais na formação de filhos cristãos no caminho é muito, muito mais estressante, difícil e complexo do que dos pais que não são cristãos. Eles deixam coisa acontecer. Não lutam tanto por princípios e valores como nós lutamos na vida dos nossos filhos, né? E tem um texto muito, muito interessante, que é o Efésios 6,4, que vocês devem ter visto também, Efésios 6,4, que fala para nós criarmos os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6,4. O que é criar na disciplina e admoestação do Senhor? Uma vez que nós estamos falando sobre a educação dos nossos filhos, educação cristã, como conduzir nossos filhos ao Senhor Jesus e amá-lo, a viver os princípios e os valores do reino. Na disciplina e administração. Disciplina tem a ver com o quê? Com formação mental, doutrinária, fazer discípulos. A palavra disciplina vem de discípulos também, a mesma raiz. Formação de discípulos. Então, você vai educar, treinar seu filho nos conhecimentos bíblicos, nas práticas, tá? Disciplina do Senhor. Disciplina aqui não é só corrigir fisicamente, não. É mais profundo. Inclui, dentro dessa disciplina, você correção? Claro. Sim, o treinamento. Você tirar algumas coisas, acrescentar outras, trazer correção àquilo que está errado na vida do seu filho, ter um meio de você levá-lo a praticar, a obedecer alguns comandos, algumas ordens. É importantíssimo. E a admoestação tem a ver com o quê? A admoestação, se disciplina tem a ver com aqui, ó, a admoestação tem a ver com aqui, ó. Você constranger, tocar o coração da filha, do filho, através da admoestação. Ela mexe com o sentimento e o coração da criança. Tá? Você vai ensiná-la não só o que é certo, o que é errado. Você vai ajudá-la a fazer porque tocou o coração dela, ela quer agradar a Deus, ela quer agradar aquele que ela ama, que ele ama, que é o pai, a mãe, o avô, a avó, considerar esses mais velhos, respeitar o professor. Então, você não vai treinar só na disciplina aqui, ó. Faz porque é o certo, senão você vai apanhar. Você tem que dar um nível mais profundo, que é o tal da admoestação. Você constranger o coração do seu filho, tocar os sentimentos dele. Porque ele não é um robozinho, um computador, que você vai, ó, eu vou encher ele de dados e ele vai seguir. De forma alguma. Ele precisa entender aquilo, sentir no coração dele. Então, teve momentos na nossa educação dos nossos filhos que a gente teve bons resultados, maiores resultados na admoestação, em mexer com o coração deles, o sentimento deles para conosco, do que com o ensino propriamente dito, com a correção também, com a disciplina. Porque eles sentiram constrangidos. Ah, não quero chatear pai, você vai ficar triste? Mãe,
Isso é legal. Eu conversei com uma adolescente em psicoterapia. E essa adolescente, ela falou que ela teve exposta a muitos problemas e perigos em relacionamentos. E ela só não fez besteira porque havia uma chave no coração dela, na mente dela, que era: eu não quero entristecer o coração do meu pai. Eu não quero. Vontade eu tenho de fazer, aprontar, mas aquilo era tão forte, não era o temor da palavra de Deus, não era o temor de Deus, mas entrou a figura do pai, o afeto. Esse pai e essa mãe conseguiram tocar o coração dessa criança, porque ela deixou de errar, deixou de pecar, ela evitou o erro por conta de não querer entristecer, só de pensar que meu pai vai ficar... Não, ele não merece isso. Olha que lindo. Um freio emocional, moral, que foi a conquista dos pais, porque tocou o coração dos filhos. Então, pelo amor de Deus, pais, não foque apenas no conteúdo. Você está muito preocupado, às vezes, como eu também fiquei muito preocupado com o conteúdo e pequei no explorar o coração. Conteúdo é importante, eu quero que ele saiba o que é certo, que a Bíblia fala, olha, na igreja, a Bíblia, Deus, mas isso não segura os nossos filhos depois de um período. Eles precisam ter estímulos diferentes que os envolvam. O temor do Senhor, ele não é medo pelo castigo, mas é um medo de desagradar o coração de Deus. Eu não quero entristecer Deus. Não quero perder. Eu não quero que ele fique triste comigo. Está entendendo a diferença? E se a gente, pais, educa os nossos filhos com base ó, isso é certo, isso é errado, Deus não gosta, não ensinou o amor a Deus e essa coisa do afeto, do tocar o coração, então eles realmente, alguns dos freios que nós pensamos que vão segurá-los, não seguram. O principal é a coisa do coração, da consideração, do respeito, do amor. Isso é um freio super poderoso. Eles podem estar no meio do inferninho. E falam, meu Deus, aqui não é meu lugar, não. Vão ficar constrangidos, entendeu? Eu queria que vocês tivessem já algumas questões, de repente, mas eu quero lembrar só algumas coisas para a gente caminhar para um final aí. Alguns cuidados que eu acredito que a gente precisa ter como pais que desejam ensinar o amor de Deus aos nossos filhos, o amor a Deus para os nossos filhos. Não é? Esse zelo em aplicar os princípios e verdades de Deus para o estilo de vida deles. O nosso zelo e o nosso rigor pode ser desproporcional e incoerente com o amor e o cuidado cristão. Às vezes eu vejo pais sendo tão zelosos, mas tão zelosos que são legalistas, frios, calculistas. E eles são tão severos na aplicação, nesse zelo, nesse rigor, que acabam afastando os filhos do coração deles. Então os filhos entendem assim, puxa, o meu pai tem mais zelo pela palavra, pelas coisas certas e erradas do que por mim mesmo. Estão entendendo onde eu quero chegar? Porque para eles, até uma certa idade, isso aqui que nós estamos falando é religião, é religiosidade. Não é a experiência deles com Deus. A nossa é a experiência com Deus. E a gente quer inculcar isso neles, quer que eles tenham. Mas para eles ainda não. Eles vão comparar, puxa, a religião, as coisas, tornou meu pai e minha mãe frios,
ruins comigo. E não estão preocupados comigo. Estão preocupados com o certo e o errado, e estou sendo um bom religioso ou não. Vou envergonhá-los na igreja ou não. Meus pais não estão interessados em mim. Essa é a mensagem que passa quando o nosso zelo é exacerbado. Não, meu papai, tá certo. Vem que vai apanhar. Por que você fez isso? Então, você acaba, por zelo, o seu zelo está certo. Mas se você exacerbar isso com um legalismo, com uma dureza, com uma frieza, você vai perder o seu filho, vai perder a sua filha. Né? Muito cuidado com isso, porque às vezes o nosso ensino cristão, a educação cristã, beira o legalismo, beira o moralismo exacerbado. Né? Então, se você não se entendeu, tudo bem, se tem alguma dúvida, você me coloca. Um segundo cuidado aí. Lembre que amor implica em liberdade do ser amado. Para ele aprender. E isso Deus fez conosco. Deus, quando nos criou, primeiro casal, Adão e Eva, lá no paraíso, ele deu ao homem e à mulher a liberdade de pecar. Porque ele deu o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio implica em fazer o certo, mas também implica no risco de fazer o errado. E Deus deu essa liberdade. Deu o livre-arbítrio. Quem somos nós para exercer um controle tão rigoroso, policiarmos de uma forma tão violenta os nossos filhos, para que eles não pequem, não vivam errando, não se afastem e tal. E acabamos por controlá-los e não dar liberdade para eles crescerem, aprenderem com os seus erros. Na minha experiência, eu seria menos rigoroso com isso. Eu fui um pai muito controlador. E por pouco não perdi meus filhos, pela graça de Deus. Mas o meu filho André, por exemplo, que é hoje pastor de jovens também aqui, ele teve liberdade de falar comigo. Pai, eu tive que ouvir algumas coisinhas dele. Né? Eu tive que ouvir. E aprendi. Eu acho que eu pesei muito a mão. Não no bater, mas no rigor, no zelo. Não, E eu creio que só não desviaram, foi muita graça de Deus comigo. Porque eu era muito assim, amoroso, sim, sempre dei muito carinho, a gente, como família muito coesa, sempre dei tempo para minha família, saía com meus filhos, né, sempre juntos em família. Mas, por exemplo, hoje eu faria mais essa coisa de tete a tete, saía mais com um, depois saía com o outro. Eu fiz tudo numa baseada só, assim. E eles sentem falta, sentiram falta. E me criticam por isso. Né? Então, essa questão da liberdade para errar, né? Você fica de olho. Errou aqui, mas não pega tudo, não. Pega só as coisas essenciais. Deixa eles errarem. Deixa aprender com os erros. Não seja excessivamente policiador, castrador, castradora. Não estou falando que você está dando licença para pecar. Mas você dando ou não, eles vão pecar. Eles vão aprender também. E não esqueça que Deus faz assim com a gente. Você aprendeu com seus erros também, eu. E a gente esquece disso, a gente quer que os nossos filhos não errem mais. A gente se torna excessivamente rigoroso.
É esse excesso que eu estou chamando a atenção, que eu fosse criar novamente os filhos, eu não ia ter esse excesso. Eu perdi muito com esses excessos e zelos bíblicos. Tem que ser bíblico. Ok, tem que ser bíblico, mas não tem que ser na forçada. E se eles errarem, feche os olhos. Para você não ser chamado de, é muito, nossa, está muito pesado, não pode fazer nada de errado aqui. Sabe aquela coisa de a pessoa excessivamente santo, é até chato de andar junto com o cara, com a pessoa? Excessivamente santo, então não é um santo. Porque santo que não se suja não é santo. O mais santo é aquele que se suja e se lava bastante. Né? Tem um ditado que diz o mais santo não é o que menos se suja, mas é o que mais se lava. A gente suja, a gente anda nesse mundão, né? Mas eu estou me lavando, Senhor, misericórdia. Né? Então não vamos ser pesados com os erros dos nossos filhos, porque nós somos santos, a gente quer que ele seja santo, a nossa igreja prega a santidade, prega a correção, tem que ser assim, mas cuidado, né? Outra coisa, a superproteção acaba sendo um controle. E isso, via de regra, enfraquece o caráter dos seus filhos. Causa insegurança neles. Porque a mensagem que você dá para eles é: você não consegue se o pai não estiver te protegendo, a mãe não estiver te protegendo. Eu tenho que fazer com você, eu sei, eu sou a censura. Então você não desenvolveu um senso crítico nele, você não deixou ele viver e voltar, falou, e aí? Pai, eu posso ir? Não sei, você acha que dá para você ir? Você vai saber segurar a onda, tal, se tiver? Eu acho que eu vou. Então vai, filho, depois a gente conversa. E aí, deu certo, legal? Ou você escorregou, entrou na onda? Pai, Você entendeu? Então, tem uma fase, por exemplo, na fase da criança, você, claro, exerce um cuidado e uma proteção muito grande. É uma super proteção que a mãe exerce com o bebê no ventre. Depois, uma grande proteção quando ele nasce, está pequenininho, embrionário. Depois, vai diminuindo essa super proteção. Então, nós vamos precisando dar margem de liberdade para os nossos filhos, na medida que eles estão crescendo um pouco mais, e na adolescência já estendendo um pouco disso, na juventude, para que eles cresçam pessoas sadias, fortes, seguras. E o excesso de proteção, pode, não pode, não, nada pode, tudo é errado. Eles falam, quer saber? E aqueles pais falam, tudo é pecado. Quando o cara experimenta, como a menina experimenta um negócio diferente, ela fala, meu, não é tudo assim não, eu não morri. Eu tô vivo. Olha, tô dando risada, tá sendo gostoso. Aí aquilo você já perdeu a moral com seus filhos. Né? Deixa eu parar de falar aqui, porque tem tanta coisa, os limites da liberdade, qual é o limite, né? Mas deixa eu ouvir um pouquinho vocês para a gente finalizar. Não sei se chegou a esse ponto que vocês gostariam que eu falasse, mas se tiver alguma coisa, pergunta. Fique à vontade, pessoal, de perguntar aí. Eu não recebi não. Ô, pastor, os seus filhos, acho que também, né, tiveram um agravante aí, né? Filho de pastor, geralmente, ele tem que ser um pouco mais santo, né, do que o... Muito cobrado. Verdade. A Edilene colocou aqui, né, no chat, né, preciso aprender muito nessa parte, né? Sei que ela tem o direito de errar na inocência. E realmente, nós pais, né, a gente tem uma tendência a buscar que o filho não caia nos erros que nós caímos, né? E às vezes a gente acaba até empurrando eles, né? Verdade. E criando crianças inseguras, medrosas. E depois elas acabam cedendo aos outros porque é insegura.
E se a gente permitisse eles e no controle, é uma liberdade vigiada, num ambiente interessante, para que eles vão desenvolvendo isso aí, né? Pessoal, participem. Eu acho que eu devo ter sido muito didático, muito pedagógico, porque Sem dúvidas. não teve dúvida nenhuma, pô. Tô me sentindo o cara aqui, Caco. Ou o pessoal está dormindo. Acho que deixaram as carinhas aqui, estão tudo no sofá. Olha aí. A Sandra colocou aqui no chat, eu concordo com o que o pastor falou sobre a liberdade de escolher, mas até onde essa liberdade que é difícil saber. Até que ponto é a liberdade que a gente pode dar? Até onde, pastor? Olha, eu acredito que se isso começar bem cedo, você vai saber os limites dos seus filhos, né? Mas a liberdade não é aquilo que você vê que não vai ferir coisas sérias, né? Não vai ultrapassar para o seu filho ter um dano muito grande, né? É como falar assim, dá liberdade para o seu filho. Olha, tem pais que o filho tem 13 anos e nunca pegou um ônibus, de medo dos pais. Os pais não têm medo de que o filho saia. Eu acho isso um absurdo, né? Não sabe atravessar uma rua. Isso é um excesso. Então, qual é a liberdade? Um lugar que dá para ele passar? Ensina, vamos já, tá, vai. Então, é isso também nas questões morais, né? Nos ambientes. Veja, perceba na tua noção, não na minha. O que é tóxico, é muito perigoso? Meu, então eu vou segurar um pouquinho. No outro, esse ambiente, então deixa eu soltar um pouquinho, né? Até ambientes com não cristãos também, é óbvio. Porque senão ele vai sentir um ET. Eu atendo 2 adolescentes hoje que estão com muitos problemas de relacionamento. Por quê? Foram tão moldados em ambientes cristãos, escola cristã, ambiente cristão, tudo, que não conseguem se relacionar com outras pessoas. Estão se fechando dentro de casa, encontrando sérias neuroses, medo de pessoas. O jovem de 17 anos falou: eu quero vencer o medo que eu tenho das pessoas. Percebe? Então, o limite para essa liberdade, você vai identificar o que é o perigo e o que não é tão perigoso. Então, vai aumentando essa noção para poder o seu filho chegar, a sua filha chegar no momento, ela fala assim, não, isso eu não quero, isso é errado. Isso agride meus princípios. Deu para entender? E aí, pessoal, muito legal. Fala, Paulo. Medo. Riscou.
É, isso. Legal. Totalmente pertinente. Correto. Obrigado pela colaboração. Aham. Tem alguns comentários aqui no chat, né? A Cida diz assim, né? Aqui eu protejo mais. Deixa eu só correr aqui. Aqui eu protejo mais. E o Reinaldo conversa comigo que não deve ser assim. A criança precisa ter seu espaço, tal. É isso aí. O pai e a mãe tem que estar, ó, alinhado ali. Verdade. A Sandra coloca um negócio interessante aqui, que ela coloca assim, ó. Nesse ponto de sair sozinho, eu confesso que eu tenho muito medo, medo mesmo. Preciso aprender. Tenho receio de se perderem ou serem sequestrados, é terrível. É, não é fácil. E eu dei só esse exemplo, mas eu quis abranger um princípio, né? Que é você mede o nível de periculosidade, você mede o nível de perigo, não só do físico de sair, mas também do moral, do ambiente, como o irmão acabou de falar aí do filho. E você vai dando conselho, mas dá liberdade, porque se você fechar e podar demais, quando ele tiver a liberdade, ele não vai saber usar. Ele vai fazer o contrário que você acredita. Vai se lambuzar, como diz o outro, né? Verdade. Há uma preocupação, porque a gente, às vezes a gente vê, talvez até a Sandra colocando aqui, né? Tem muitas notícias que a gente vê ruim por aí, né? A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve também, né? Se a gente for ouvir da Atena todos os dias aí, sem falta, ou contínuo, a gente vai ouvir só desgraceira, né? Coisa ruim. Então aí, realmente, a tendência nossa, e eu vejo pessoalmente falando, primeira coisa que vem na mente da gente quando a gente fala de repente dar mais liberdade aos filhos é realmente tudo de ruim que acontece por aí. Mas a gente tem que realmente ser, meu ponto de vista, né, a gente tem que ser muito sábio em saber aonde soltar e até quando soltar essa corda, né? Não é uma liberdade, eu falei em algumas primeiras aulas, né? Não é uma liberdade que a gente está dando para os filhos, mas é uma liberdade assistida. Nós pais, a gente dá aquela corda, mas ali sempre, ó, de olho, acompanhando, sabendo os limites. Nós não podemos, agora no curso lá, no curso de criando os filhos, diz que eu tenho que soltar meu filho. Então, filho, tua chave do carro pode ir. Não, na verdade não é isso. Mas é todo cuidado e sabedoria para lidar com nossos filhos, né? Amém. Esse pouquinho. Hoje mesmo aconteceu um fato e ela estava no computador, tinha terminado a aula dela, e ela começou a curtir um grupo americano de música aqui, da idade dos adolescentes, né? Eu falei, o que você está ouvindo aí? Ela, e falou o nome do grupo lá, nem lembro o nome. Aí eu fiquei assim, tão chateada, né? Eu falei, caramba, eu falei, Júlia, mas tem pessoas gospel também, procura, né? Deve ter pessoas legais. Ai, por quê? Falaram para me ouvir, para me aprender inglês, agora vocês ficam pegando no meu pé. Eu falei, Júlia, não é isso, não sei o quê. Eu falei, Aí ela depois veio me questionar. Ela falou assim: mas você, quando era pequena, você não ouvia essas coisas? Eu falei, mas na sua idade eu não conhecia Jesus. Hoje você tem um certo conhecimento. Aí eu peguei depois eu falei assim: meu Deus, eu não posso ficar interrompendo ou impondo sobre ela, mas ao mesmo tempo eu falo assim: eu guardo o coração dela. Mas que nem o pastor comentou, né? Eu acabei até me excedendo. É que nem ele falou: é no tom que você fala, né? A forma que você vai passar a coisa. Aí depois ele falando aqui, e eu falei assim, meu Deus, a hora que a gente tem o nosso tempo antes de ir para a cama, né? Eu falei assim, eu vou precisar ter essa conversa com ela, né? Esse momento, esclarecer isso. Porque eu falei assim, a importância, porque o Senhor tem ciúme da gente, né? Dar o seu louvor a Deus, essa importância.
Eu falo que é uma fase difícil para mim, viu? Pré-adolescência. Não é fácil. Complicadíssimo. E ainda essa, com a ausência do pai, né? É por isso que eu falo, tem que ter 12 irmãos. Vai ter mais ajuda, né? Ou a mãe vai se preocupar menos. Que até chegar no 12º já andou muito. Aprendeu bastante. É isso aí, Caco. Tá a palavra com você. Eu acho que ficam alguns aprendizados e muitas dúvidas, com certeza. E também um tempo. 5 aulas é pouco, né? Você sabe disso, claro, para todos nós. Mas fica o desafio aí, né? Do que a gente aprendeu, aplicar, buscar mais conhecimento, aprofundar mais nessa tremenda tarefa de educar filhos, né? Amém? Estou à disposição, se vocês precisarem. Legal, eu achei interessante o que o pastor Pedro falou, e aí eu vejo até a Edilane, né, a Sandra, né, a gente até brinca ali, né, rindo aqui com os comentários da Sandra, né, a própria Cida comentando, eu acho que assim, passa pela mente, pela cabeça de todas, principalmente das mães, né, mãe tem essa coisa de meio que proteger, e aí a gente acaba errando por querer proteger demais. Eu tenho dito a palavra de endeusar as coisas demais também, né? Então, eu achei muito interessante aqui, porque dá essa visão para a gente de que ensinar os nossos filhos no caminho, e eu até anotei aqui, né? Eu gosto de anotar tudo, ensinar os nossos filhos no caminho que ele deve andar. É ensinar caminhando com ele, é junto com ele. E a gente precisa tomar muito cuidado com o excesso mesmo, né? O excesso que a gente tem das coisas de Deus, né? As coisas têm que ser, e como fala, né? A palavra de Deus, ela é simples. A gente é que dificulta algumas coisas. Complica. E eu vejo assim, lógico, a preocupação da Edilane, né? Porque hoje, antes era ela e o Cacá, né? E Deus resolveu levar o Cacá, né? Para estar lá com ele. E aí fica com ela, parece que fica mais pesado, né? A responsabilidade, né? E eu acho, Edi, assim, cada um de nós, como disse o pastor aqui mesmo no início, né? Não tem, aqui são dadas os caminhos, né? E cada um de nós, a gente vai ter que direcionar para os nossos filhos. Mas eu entendo a Edilane e vejo uma preocupação muito grande, né, nela, até de, puxa, eu preciso ensinar minha filha, preciso isso, mas eu creio, Edi, que assim, ó, coloca nos caminhos do Senhor, coloca para Deus tudo isso, torna mais leve, porque eu acho que também tem essa coisa do nosso pensamento, da nossa mente, senão a gente pesa demais, ter que fazer, isso é ruim até para você mesmo, né, pastor Pedro? Porque acho que é ruim até para ela mesma. Porque a Julinha, a gente sabe que a base já foi dada, né? Agora é você caminhar junto com ela e aí ajudando. Ela vai querer ouvir uma música diferente? Vai. Se não for na sua frente, vai ser nas suas costas. Então, é melhor que ela escute na sua frente. E aí você possa, né, ali ajudá-la, falar, nossa, essa música é diferente, né? De repente, você procurar uma outra música e colocar para ela, né? E até, olha essa daqui que eu vi, olha que eu achei, até trocar um pouco com ela. E aí a gente aqui também, né? Porque o curso são 5 semanas, e não acabou, né? A gente pode trocar isso na igreja mesmo, né? E a gente trocar, dizer, puxa, eu tenho dificuldade nisso, como é que a gente faz? Eu acho que esse grupo aqui é muito importante nesse sentido. Eu achei muito gostoso, até comentei com o Carlinhos que a Aline,
Eu já conversei com a Aline um pouco, o Carlinhos, nossa, eu nunca tive oportunidade. Então, essa troca de experiência aqui, acho que foi válido, rico para nós, e acho que a gente tem que ir adiante, continuar trocando ideias entre nós aqui mesmo na igreja, perguntando no final do culto. Edith, estou aqui para te ajudar, viu? É isso aí, gente. Na verdade, nós estamos aqui numa aula formal aqui, mas a gente sabe que o nosso dia a dia não é formal assim. Nosso dia a dia, nós estamos juntos aqui, vamos comer uma pizza em casa, vamos dar uma voltinha, vamos para algum lugar. É isso, gente. Apesar de toda a quarentena, tudo isso, nós estamos aqui, nós somos pé no barro igual todo mundo. A gente passa pela mesma luta que você passa e as mesmas dificuldades que o pastor enfrentou, nós vamos enfrentar e assim vai. Então, nós estamos aqui para ajudar, dentro daquilo que a gente conseguir ajudar, né? Então, contem conosco. O nosso curso, ele encerra hoje aqui, o curso de criação de filhos, mas a nossa amizade, ela, imagina, né? Nossa amizade está sempre aí, estamos sempre lado a lado com vocês, tá? O pastor Pedro, assim, é um parceirão nosso, agora, né? Nós trouxemos ele para perto aqui, agora chegou perto, já era. Tamo junto. Exatamente. Então, nós estamos juntos para ajudar a crescer juntos. Nós queremos crescer juntos, todos nós, tá? Todos nós temos filhos e nós queremos estar juntos, crescendo, se desenvolvendo, aprendendo com o Paulo. Quem tem um filho mais velho aí, a gente está aprendendo com vocês também, tá, gente? Pastor, muito obrigado por esse tempo, sabe, investido aqui com os irmãos. Tenho certeza que foi uma bênção para todo mundo. Tá vendo as mensagens aqui? Foi uma bênção para todo mundo, tá? E eu acho que veio fechar com chave de ouro o curso. Então, criação dos nossos filhos no caminho do Senhor, temos muito a aprender ainda, e conforme a gente for vendo as necessidades aí aparecendo, a gente conversando com todo mundo, de repente surge alguma ideia, e a gente monta alguma coisa, viu, Paulo? Depois a gente monta alguma coisa no meio do caminho aí para dar uma continuidade nisso, ou reativar alguma coisa que a gente percebeu que faltou aqui. Bom, pastor, muito obrigado. Eu quero sugerir uma coisa. É meio maluco, mas é muito legal, se conseguirem. A educação dos filhos na perspectiva dos próprios filhos, com relação aos erros que os pais cometeram com eles. É legal. Uau. Aí você dá um nó. Entendeu? Uhum. Pegar, ou até nós como filhos, nós já fomos filhos, mas os nossos filhos aí atuais, hoje, essa moçada, os filhos de quem vocês estão aí trabalhando, e abordá-los. Pode colocar as questões sem falar filho de quem que é, aí em cima disso montar uma coisa legal. Vai ter um aprendizado violento. Boa ideia, pastor, boa ideia. Gostei, também gostei. A gente pode, de repente, ficar meio constrangido com as respostas, mas a gente vai... Mas a gente não está querendo aprender? É verdade. O que você mudaria na sua criação? Aí vai ter um... O que seus pais fizeram que você sentiu que, pisou na bola, ou te chateou, que não era legal? Você não vai repetir com seus filhos. Ó, só pra você ter uma ideia, eu sei muito bem o que machucou meu filho quando era pequeno. Até hoje a gente brinca com isso, a gente fala assim, ó, na volta a gente compra, ou na volta a gente passa lá. E isso, eu brinco com ele hoje, ele fala, tá no fundão aqui, ele fala, aí pai, essa frase é a pior que tem, na volta nunca volta. Mas legal a ideia, muito bom. Muito boa. Dá pra gente fazer. Vamos conversando aí, a hora que a gente fizer isso aí, eu passo pro senhor dar uma olhada também, o resultado. Beleza. Gente, valeu, gente, beijo no coração, foi muito bom estar com vocês, querido. É isso aí, gente. Muito obrigado. Paulo, quer falar alguma coisa? Não, já foi falado tudo já. Só que Deus abençoe vocês e amém. Obrigado por estarem conosco aí. Beleza. E vamos pensar aí em criação de filhos 2 aí. Uau. Próximo semestre, quem criação sabe? De filhos avançado. Avançado. Isso, curso avançado. Tá certo. Gente, Deus abençoe. Deus abençoe, gente. Agradecendo bastante. Deus abençoe, gente. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.